Olá, meus amigos, mais uma vez aqui juntamente com vocês. Hoje eu vim aqui para apresentar a minha mais nova obra que acabou de chegar. Uma história da filosofia. Grécia, Roma, Filosofia Medieval, volume 1. Um livro que vai tomar tempo para ser lido, mas hoje ele está entrando na fila, porque eu ainda estou com alguns à frente já lendo, todas as manhãs estudando a respeito de São Tomás de Aquino. Como eu havia falado no último vídeo para vocês, que eu comecei este estudo, não posso parar. À tarde eu já estou lendo um outro livro e agora chegou esta obra fenomenal, sensacional. Frederick Copleston, ele é um padre e ele escreveu esta obra para iniciar os estudantes, aqueles que estavam ingressando na filosofia, na escola, no seminário. Eles precisavam estudar filosofia. Ele fez esse livro, ponto a ponto. Ele foi escrevendo, mostrando o que é a história da filosofia, muito complexo. Isso era para estudante iniciante, então não é para eruditos, não é para aqueles PhDs, não é para aqueles... É para o estudante iniciante, assim como foi a obra de São Tomás do Aquino, Suma Teológica, para iniciantes no sacerdócio. Então nós vamos encarar esta aventura nos próximos dias. Aí você pode me perguntar, por que filosofia te atrai tanto? São três disciplinas que eu gosto: teologia, história e filosofia. Teologia porque eu vou aprender sobre Deus, vou aprender sobre o cristianismo, sobre as religiões, sobre o meu contato com Deus, a minha maneira de se portar no cristianismo. Vou aprender a entender também as pessoas através da teologia. A história porque eu vou conhecer de onde surgiu tudo, como surgiu tudo, por que surgiu. E assim a gente vai a cada dia, porque a história todos os dias ela se escreve, a história não para. Todo dia a história é escrita. E a filosofia, por quê? A filosofia ela nos ensina a pensar, ela nos ensina a questionar. Eu ouço, eu leio, eu assisto um filme, eu vejo um documentário e eu fico pensando, por que aconteceu? Por que aquele pensamento foi desta maneira? Por que aquele escritor teve esta ideia de escrever este livro desta maneira? Então a filosofia, ela faz com que a nossa mente trabalhe. Nós não aceitamos tudo assim. Você falou e pronto. A própria Bíblia, lá em Atos, se não me falha a memória, 17, havia os bereanos. Paulo estava pregando, eles ouviram atentamente a pregação de Paulo, ficaram ali prestando atenção nos ensinos de Paulo, depois eles chegaram, pegaram as escrituras ao qual eles possuíam e foram até lá pesquisar se tudo aquilo que Paulo estava falando estava de acordo com as escrituras. A filosofia é a mesma coisa. Tudo que se é falado, eu tenho que tentar entender o porquê. Tudo que é falado, eu tenho que tentar entender de onde veio. Eu tenho que questionar, eu tenho que saber e tentar entender esta ideia, colocar ela em ordem. Então nós vamos entender à luz da filosofia. A filosofia ela não é a revelação divina é a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo para que fosse escrita. A história é escrita pelos homens. A história ela vem através das atitudes dos homens. A história ela acontece no dia a dia na escrita, a história ela acontece no dia a dia nas imagens, na memória. A história ela vai sendo escrita pelos meus atos, pelos teus atos, por tudo aquilo que acontece no mundo. E a filosofia nos ajuda a entender todo este processo. A filosofia nos ajuda a entender por que tudo está acontecendo.
Então, eu vou mergulhar nesta obra. Procure entender a filosofia, procure estudar a filosofia, procure ver a filosofia, mas não deixe de ver a história e não deixe de ver a teologia, porque as três elas se completam. A história vai contar como surgiu a teologia, a história vai contar como surgiu a Bíblia e também como surgiu a filosofia. Uma história da filosofia. Então a história está presente em todos os momentos, em todos os lugares. Por isso que eu gosto de filosofia, me ajuda a pensar, me ajuda a meditar, me ajuda a entender as coisas ao meu redor. Então eu te convido a vir para este mundo. Venha, a intelectualidade, ela está aí, à sua disposição. Basta você querer correr atrás dela. O que você está fazendo para isso? O que você está fazendo para tentar entender a vida? Os livros estão aí, eles precisam ser lidos, e para ser lidos eles precisam ser adquiridos, e quando ser adquiridos eles precisam ser abertos e lidos páginas por páginas, até você entender. Beleza, meu amigo, minha amiga? Boa sorte, grande abraço e até uma próxima.